Olá, meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre os limites da lei da atração. De que forma é que existe uma barreira que nos impede de ultrapassar determinada condição ou determinada realidade. Os limites, e até pode parecer algo contraditório, uma vez que eu sou autor do livro Sem Limites, que fala precisamente sobre a lei da atração, os limites na lei da atração de facto existem. Mas existem de uma maneira diferente daquilo que talvez você possa entender. Como é que se estabelecem os limites? Ou seja, como é que existe um denominador comum em todas as pessoas, que é um teto até onde eu posso chegar em relação aos meus desejos ou à realidade que eu pretendo manifestar? Eu lembro-me que quando, em 2014, eu estava a escrever o meu primeiro livro, e como eu nunca tinha tido a ambição de ser autor, nem muito menos de escrever um livro, eu confesso que o meu desejo, quando publiquei o primeiro livro, que não foi o primeiro que eu escrevi, mas neste caso foi Como Melhorar a Sua Comunicação, eu tinha já escrito Ser Feliz é Possível, e quando lancei o livro, como eu não tinha expectativa, ou seja, tinha um limite ainda por estabelecer, eu disse, ora bem, se formos a considerar que uma edição normal de um livro são 500 cópias, então eu sentir-me-ia muito feliz se eu conseguisse vender 500 cópias de livros, não no singular, ou seja, de plural. Se os livros, neste caso, dois que eu tinha publicado na altura, se atingirem em termos de vendas 500 cópias. O montante ou o número de uma edição convencional de um livro impresso. E vocês podem não acreditar, mas, passado alguns meses, e quase até ao final do ano de 2014, eu não vendi nem mais nem menos do que 500 cópias. Para uns pode ser coincidência, para outros que sabem utilizar a lei da atração, de facto isto não é coincidência. Trata-se apenas de uma ação, ou neste caso uma reação de uma ação. Eu estabeleci um limite de 500 cópias e esse limite foi atingido e não ultrapassou. E agora as pessoas perguntam, oh, Luís, mas se isso não depende necessariamente do Luís, ou seja, se são as outras pessoas, os leitores neste caso, que compram um livro, como é que o Luís estabelece esse limite e depois não consegue ultrapassá-lo? Através da lei da atração, obviamente. Isto é muito simples. Quando nós estabelecemos um limite, nós de alguma forma estamos a fazer uma predisposição, tanto física como emocional como espiritual, de que queremos atingir aquela meta. E quando queremos atingir aquela meta e quando estamos especialmente próximos de atingi-la, nós começamos a acalmar, nós começamos a desacelerar, ou seja, a não investir mais naquele projeto, porque sabemos que é uma questão de tempo até que ele atinja o ponto que nós desejamos. Então, quando eu no passado estabeleci que queria vender 500 cópias e esse valor foi atingido, eu simplesmente, e de uma forma totalmente inconsciente, deixei de trabalhar o marketing, de estabelecer, de fazer mais vídeos, de trabalhar mais a minha imagem para poder ultrapassar essa marca. Mas na altura que eu penso que foi o penso positivo, na altura que eu lancei o penso positivo, eu resolvi sair da minha zona de conforto e estabelecer um limite que para mim já era bastante desconfortável. Eu vou já explicar porque é que é importante nós estabelecermos limites desconfortáveis. A partir do momento em que eu estabeleci o dobro, neste caso foram 1000 cópias, eu queria vender 1000 cópias, dos 3 livros neste caso, o Ser Feliz é Possível, Como Melhorar a Sua Comunicação e Penso Positivo, e, mais uma vez, eu cheguei às 1000 cópias e parece que estagnou. Sem explicação, as vendas estagnaram. Eu não conseguia ultrapassar. Então eu depois comecei a ter essa percepção de que realmente quem estava a definir os limites daquilo que eu podia ou não viver era eu próprio. Portanto, os nossos limites são impostos por nós mesmos. E eu resolvi fazer uma coisa mais atrevida, digamos assim. Comecei a disparar sempre num ponto acima ou num degrau acima daquilo que eu queria. Então, se nós começarmos a pensar que eu tinha atingido 1000 cópias vendidas, reunidas entre todos os meus livros, eu comecei a querer 1000 cópias de cada livro. Mas eu achei que isso seria uma questão de tempo, que era possível. Então eu estabeleci que queria 10.000 cópias de cada livro. Depois, no ano de 2015, as coisas mudaram radicalmente. A partir do momento em que eu lanço a Matriz de Sucesso, depois a Inspiração para a Vida, que só a Inspiração para a Vida já vai em 15.000 cópias, e depois o Sem Limites. Obviamente que hoje 10.000 cópias por cada título publicado já é uma meta que eu não penso. Neste momento a minha fasquia está muito acima desse valor e graças a Deus estou-me a aproximar cada vez mais desse valor. Então, o que é que eu percebi? O que é que a vida me ensinou em termos de aplicação da lei da atração? Que os limites daquilo que eu posso ou não conquistar
daquilo que eu posso ou não desejar e atrair para a minha vida, quem o estabelece sou eu. Nada mais, nada menos. E agora vocês perguntam, de que forma é que neste exemplo que eu dei do livro, primeiro as 500 cópias, depois as 1000, depois as 10.000 e agora nem vale a pena falar de valor, isso é uma coisa pessoal, de que forma é que eu estava a impor limites? Em primeiro lugar, porque eu primeiro preciso de acreditar que é possível. E no início da carreira, como eu não era autor, não tinha qualquer pretensão de ser um autor conhecido, eu não acreditava que era possível vender muitos livros. Então, eu comportava-me todos os dias de maneira a vender alguma coisa, mas não ser um autor conhecido. Mas a partir de 2015 eu tive consciência que eu poderia transmitir a minha mensagem através dos meus livros de uma forma mais rápida e provocar uma transformação mais imediata nos meus leitores. Então, a partir daí, eu comecei a acreditar, de facto, que era possível ser um autor de sucesso na área da autoajuda. E a partir daí, eu comecei também a dar passos nessa direção. Qual é o problema quando eu estabeleço um limite baixo? Quando eu estabeleço um limite baixo, todos os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, independentemente daquilo que eu projeto para o universo, vão estar de acordo com aquilo que eu estabeleci como limite. Não vai passar daquilo. Então, só no momento em que eu consigo estabelecer um limite superior àquilo que é confortável para mim, é que eu vou evoluir. E isso é a grande importância, ou essa é a grande importância de nós estabelecermos limites desconfortáveis. Da mesma forma como nós, quando, por exemplo, vamos andar numa montanha-russa, sentimos o frio no estômago, precisamente pela adrenalina, nós temos que ter essa mesma sensação quando estabelecemos os nossos limites. Mas agora há aqui duas situações que temos que observar. Primeiro, há aquelas pessoas que estabelecem limites muito baixos porque já sabem que à partida vão conquistá-los, porque têm medo de se desiludir. Ou seja, as pessoas propositadamente estabelecem limites muito baixos para que não haja a decepção, a desilusão ou a impaciência de não acontecerem as coisas no timing ou no tempo que elas pretendem. E depois há aquelas que têm um limite tão elevado, que está completamente distinto ou completamente em choque com a sua própria realidade. Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático. Eu tinha um cliente, uma vida muito humilde, não é? Que tinha um salário relativamente baixo. Ele ganhava, penso que era 10 mil euros por ano. Portanto, estamos a falar em 4 mil reais, sensivelmente, por ano. Portanto, não era um valor que lhe permitisse ter grandes aspirações no presente. E essa pessoa, na sua cabeça, começou a definir que queria ganhar 1 milhão por ano. Até aí, nada de mais. E eu próprio continuo a dizer, esses limites não existem. Quem está a estabelecer o limite é a pessoa que está a projetar os seus desejos para o universo. E obviamente que ela projetou 1 milhão para o universo. Só que o grande problema é que uma pessoa que ganha 1 milhão tem um determinado estilo de vida, pensa de determinada forma, age e fala de determinada forma. E essa pessoa não fazia nada disso. Mais uma vez eu volto a referir ou a lembrar-lhe daquele conceito ser antes de ter. Eu primeiro tenho que ser aquilo que eu quero viver. Eu tenho que ser rico hoje para poder experimentar a riqueza amanhã. Tudo assim. Então essa pessoa continuou a viver sempre de uma maneira muito humilde. Mas sempre a pensar e a acreditar, eu vou ganhar 1 milhão de euros por ano, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, comprar isto, comprar aquilo, tudo muito bem. Só que todos os dias ele era deparado com uma realidade em que levava, sei lá, o caminho para o trabalho, ele ia todo o caminho a reclamar que ia trabalhar numa coisa que não gosta. O caminho à volta de casa, exatamente a mesma coisa. Desiludido porque estava cansado, porque teve todo o dia a trabalhar numa empresa que não gostava, num ambiente que não gostava, que era mal pago e tudo isso. O que é que estamos aqui a ver? Estamos a ver que há uma distância muito grande entre aquilo que a pessoa deseja e aquilo que é a realidade materializada. E se a pessoa não tiver um autocontrole absoluto, que é uma coisa muito difícil, se não impossível para nós seres humanos, a pessoa estava a deixar que o seu desejo estivesse num limite que ele próprio estabeleceu, num 1 milhão de euros por ano, nada de mais, mas ele estava, de alguma maneira, a todos os dias sabotar esse seu desejo. Porque estava a ter um pensamento escasso, de escassez. Não é? Então, se eu tenho um pensamento que quero ganhar 1 milhão de euros, eu tenho que ter um pensamento de abundância e de prosperidade. Não é? Eu tenho que todos os dias investir na minha carreira, todos os dias procurar oportunidades, seguir a minha intuição e encontrar formas ou encontrar a estrada que me vai levar até à materialização do meu desejo. Mas essa pessoa não. Essa pessoa estava na sua rotina todos os dias e, apesar de fazer a visualização e as afirmações, essa pessoa nunca conseguiu sair dessa zona de conforto. Então, uma das coisas que eu sugeri a essa pessoa foi tentar, por exemplo, começar por duplicar.
duplicar o seu salário. E pouco a pouco, como já não era uma situação desconfortável, ele começou a ter algumas ideias de complementar o seu rendimento ao fim do mês, através de outras atividades, por exemplo, em part-time, trabalhar a partir de casa. E hoje em dia não ganha o dobro, mas ganha o triplo por ano. E então hoje ele sabe que é possível chegar ao 1 milhão, mas não estabelece esse limite precisamente porque já não é tão distante e já não vai ter tantos choques diários com aquilo que é a sua realidade, porque é uma pessoa que, em termos emocional, não consegue ter um autocontrole muito grande. Então, se a pergunta for muito básica, muito linear, existem limites na lei da atração? Não existem limites. Os únicos limites que existem naquilo que você pode ser, ter ou fazer é você que determina. Não é o universo. O universo não diferencia se fulano A, B, C ou D, este é que merece, aquele não merece. Não se trata nada disso. Todos temos os mesmos direitos enquanto seres humanos. Agora, nós próprios é que começamos a criar barreiras mentais, emocionais e espirituais que nos impedem de atrair essa realidade. Então, da mesma forma como eu digo que eu próprio estabeleci limites e não conseguia passar desses limites e eu não sabia porquê, e havia uma frustração, porque eu não estava a expandir a minha visão, a expandir o meu campo de emissão de frequências, e a partir daí o universo não me pode dar nada daquilo que eu já não esteja a emitir. Mais uma vez, eu volto a dizer, ser antes de ter e dar para receber. O conceito é sempre inverso. Eu, se quero ser rico, eu tenho que emitir riqueza. Eu tenho que oferecer o meu tempo, eu tenho que ajudar as outras pessoas, eu tenho que mostrar que tenho abundância e prosperidade na minha vida. Eu tenho que me comportar como uma pessoa rica todos os dias. Tenho que pensar, falar e agir como uma pessoa rica. Para que essa riqueza, para que eu mostre de alguma forma que estou preparado para receber essa realidade. Mas se eu todos os dias eu disser que quero atingir uma determinada meta, mas todos os dias estiver a criticar como é que estão as coisas, revoltado contra o mundo, contra o governo, contra a economia, contra tudo isso, eu não vou conseguir manter essa frequência completamente intacta para que essa realidade venha até mim. Então, se eu estabeleço um determinado limite que me é desconfortável, mas apenas um degrau acima, eu sou obrigado a ter que andar da perna, como se diz em Portugal. Ou seja, ter que correr um pouco mais longe do que aquilo que eu estou acostumado. E a partir daí eu vou desenvolvendo, eu vou crescendo nos 3 pilares emocional, racional e espiritual e vou-me tornar uma pessoa melhor. Vou começar à procura de novas oportunidades. E quando eu estiver a aproximar-me dessa materialização, eu vou querer subir sempre. Isso faz parte da evolução humana. Como eu falei semana passada, da parte do destino. Nós estamos aqui todos para evoluir. Portanto, em termos de limites, os limites existem apenas se você permitir que eles existam. Se é importante estabelecer limites, é porque nós somos seres imperfeitos. Nós não somos seres perfeitos. Nós temos que gerir a nossa parte racional e temos que gerir a nossa parte emocional. E é muito difícil nós conseguirmos projetar os nossos sonhos bem lá na frente e não ter micrometas ou metas menores a curto prazo. Ou seja, um passo a passo que me vai levar até ao destino final. Então, se eu, por exemplo, quero atingir um determinado estatuto ou um determinado volume de dinheiro, eu tenho que pôr esse valor lá na frente, mas tenho que, para já, projetar um valor inferior, próximo daquilo que eu estou, mas apenas um pouquinho acima, para fazer com que eu esteja sempre motivado e que me estimule a crescer todos os dias. E a partir do momento em que eu chego ou que estou próximo de atingir essa meta, ou a materialização desse desejo, eu vou continuar a crescer e a crescer, a crescer. Então, meus amigos, se as pessoas disserem não, e aquelas pessoas conseguem aquilo, mas eu não consigo porque eu estou no nível inferior, os limites somos nós que estabelecemos. Todos nós estabelecemos os nossos limites. Porque nós temos, em primeiro lugar, que acreditar em nós mesmos e no nosso merecimento para receber aquilo que nós queremos. Então, para você projetar na lei da atração aquilo que é possível ou impossível, os impossíveis e os possíveis estão na sua mente. É você que determina isso. Porque para o universo ou para Deus não existem diferenças entre as pessoas. Toda a gente é igual e toda a gente tem os direitos a usufruir das mesmas coisas nesta vida, nesta experiência maravilhosa chamada vida. E agora eu pergunto, quais são os seus limites? Até onde é que tem elevado o seu teto? Onde é que está a sua barreira construída? Qual é o ponto que tem que aumentar e que tem que elevar para poder viver ainda uma vida mais próspera e mais abundante? Partilhe a sua experiência nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim. Queria pedir para curtir e partilhar este vídeo. Se gostou dos conteúdos que eu tenho apresentado no meu canal, por favor, subscreva o canal no YouTube e junte-se a mim também nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio. Um forte abraço e até para a semana.